Os constantes escândalos no governo brasileiro fizeram da política quase um sinônimo de corrupção. Em uma pesquisa feita recentemente pelo Ibope sobre as 20 profissões mais respeitadas no país, os políticos foram considerados os menos confiáveis. O resultado não surpreende. O Congresso Nacional está lotado de deputados que respondem a processos por denúncias de corrupção. Um governador também perdeu o cargo, acusado de pagar e receber propinas. No Brasil, até um presidente sofreu processo de impeachment e teve que renunciar ao cargo por causa de acusações de corrupção. Os escândalos geralmente envolvem os orçamentos das grandes obras públicas. Costumam ser alardeados pela imprensa, mas logo são substituídos por novas denúncias. A grande crítica que nós fazemos à repercussão que, em geral, a mídia dá aos fatos da corrupção é a espetacularização da corrupção, ou a abordagem meramente factual e que não contribui para os cidadãos entenderem o que leva à prática de corrupção, quem são os agentes envolvidos na prática de corrupção. É importante apontar os envolvidos nos escândalos, mas o essencial é mostrar como se forma essa rede de corrupção. Veja quais são os procedimentos mais comuns. Tráfico de influência. É o uso do poder econômico ou da importância de um cargo para influenciar as decisões do governo em benefício próprio. Eu quero que um processo seja mais agilmente julgado. Então, se movem as pessoas certas para que aquilo ali tenha um privilégio, aquele processo tenha um privilégio, tenha um tratamento especial, entre aspas, e que, consequentemente, tenha mais agilidade. Então, você mobiliza as pessoas de maneira a traficar a influência e, consequentemente, ter a resposta mais ágil daquele determinado objetivo. Licitação fraudulenta. Quando o Estado precisa adquirir um bem ou um serviço, ele abre uma concorrência, chamada de licitação, para escolher a empresa que oferece o melhor produto pelo menor preço. As fraudes ocorrem quando os empresários encontram formas de trapacear as regras da concorrência. Por exemplo, a prática de combinar preços, né? Se determina preços para que naquele leilão, ou naquela oferta pública, ou naquela licitação, se tem um preço arranjado, não é? Se tem um preço, um valor de mercado para a prestação daquele serviço público determinado previamente, e aí, consequentemente, já se tenha as cartas marcadas para uma determinada empresa ganhe. Superfaturamento de obras públicas. As empresas contratadas para fazer obras públicas apresentam orçamentos com valor maior do que o valor que será gasto. Então, se diz que tem uma determinada qualidade e se tem uma qualidade inferior. Essa é uma forma. Se diz que realizou um determinado serviço e, na verdade, o fez ou de maneira parcial, de maneira incompleta ou de forma absolutamente descuidada. Então, também é uma maneira de você haver, digamos, essas práticas. Então, esses dois exemplos pontuais, eles mostram como, na verdade, você pode haver margens de grandes rendimentos, de maneira absolutamente irregular, ilegal, não é, das empresas, e forçando até também que, em um próximo momento, que aquela rodovia seja recuperada, um novo processo licitatório seja instaurado. Lavagem de dinheiro. É o recurso utilizado para que o dinheiro ganho ilegalmente possa ser investido. Se você tem 3 milhões de reais oriundos de venda de CDs piratas, por exemplo, você tem uma situação de como é que você justifica aquele 3 milhões de reais na conta de qualquer pessoa física, pessoa jurídica. A lavagem, nesse montante que eu dei de exemplo, ela vai envolver notas fiscais frias ou vai envolver outras práticas para que aquele montante seja limpo. Ele é de uma fonte espúria, é de uma fonte criminosa, que é o CD pirata, o CD genérico, e aí, consequentemente, se fazem mecanismos para você dizer que aquele montante chegou na determinada conta com fins lícitos, com fins legais. Embora esteja muito identificada com a política e a administração pública, a corrupção envolve uma associação direta com a iniciativa privada. Não há um caso único de corrupção na administração pública que não tenha, de um lado, o agente público, que participa, que facilita, que favorece a corrupção, e o agente privado, que vai se apropriar daqueles recursos que foram desviados na compra de medicamentos, numa reforma de escola, na construção inacabada de uma maternidade, numa obra de saneamento que não é concluída. A população precisa entender como funcionam essas práticas criminosas, para que possa contribuir com os órgãos de controle no combate à corrupção.
O preço da eterna liberdade é a vigilância constante, como dizia o presidente americano Adams, lá no início do século XIX. A eterna vigilância por parte da sociedade civil contra eventuais ultrapassagens, contra eventuais abusos desse setor que é empresariado e do setor que é o público.